obedecesse a palavra de Deus e andasse em desacordo com a palavra de Deus. Então Deus, irmãos, Ele coloca diante do povo a bênção e Deus coloca diante do povo a maldição. Isso está claro que é uma questão de escolha, uma questão de escolha. E nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, e é importante nós entendermos que ele diz: não erreis, antes de dizer o que ele vai dizer. Por quê? Porque os crentes ali, os irmãos lá da cidade, lá, os irmãos daquela igreja, estavam cometendo um erro que muitas vezes é comum na vida das pessoas. Qual que é o erro? A pessoa dizer ser nova criatura, dizer ser regenerada, dizer ser transformada por Deus, dizer ser alguém que teve um encontro pessoal com Cristo, mas continuar nas práticas pecaminosas, nas práticas contrárias à palavra de Deus, nas práticas contrárias à palavra de Deus, né? A pessoa professar o novo nascimento, a pessoa se intitular como nova criatura, a pessoa se intitular como alguém que foi regenerado pela graça, que foi transformado pela graça, que vive pela fé, mas o seu comportamento, a sua vida, a sua semeadura é uma semeadura na carne. Então Paulo já diz: não errem, porque haviam pessoas que estavam errando. Paulo não está falando isso para ímpios, Paulo está falando isso para a igreja. Não erreis, não errem, não errem. Ou seja, se nós, conforme diz um outro texto, se nós vivemos pelo Espírito, nós devemos também andar pelo Espírito. Se nós temos vida, porque o Espírito Santo nos deu vida, então nós devemos também andar pelo mesmo Espírito. Paulo fala isso no próprio contexto da carta aos Gálatas. Ele fala no próprio contexto. Ele diz assim no versículo 5, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 25. Ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por quê? A pessoa professa que tem vida pelo Espírito, professa que foi regenerado, professa que pertence a Cristo, professa que teve um encontro com Jesus, professa que pertence à aliança, professa que anda na presença de Deus, professa que anda na presença do Altíssimo, mas a pessoa tem uma semeadura da carne, ela não anda no Espírito. E a palavra de Deus diz: se vivemos no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, o nosso andar deve ser compatível com aquilo que nós declaramos viver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E Paulo escreve dizendo assim: não erreis. Irmãos, pode deixar o tapete agora encher de água, depois a gente cuida. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, então Paulo diz: não errem. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então Deus quer falar conosco hoje sobre a lei da semeadura. Lá em Deuteronômio capítulo 11, Deus colocou a bênção e a maldição diante do povo. O povo tinha que escolher. Aqui Paulo diz que tudo que o homem semear. É interessante, irmãos, que ninguém é obrigado a semear nada. Mas se semear, é obrigado a colher. A pessoa vai colher. E Paulo diz que aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Corrupção aqui é condenação. Aliás, a palavra corrupção, como diz, que não deixará a sua alma, né, na corrupção, não deixará, né, no sentido de perecer. Tanto é que o contraste aqui do versículo está falando de vida eterna. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, ou seja, a condenação. Mas aquele que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. Então a nossa vida é uma vida de semeadura. Nós estamos semeando. O ano de 2025 que está se findando foi um ano de semeadura. Semeamos em clamor, semeamos na pregação, semeamos na comunhão, semeamos no fervor, semeamos em tantas coisas. E pela graça de Deus nós estamos colhendo frutos, colhendo bênçãos da parte de Deus. Mas agora nós estamos adentrando um novo ano. Eu espero até que não adentremos o ano, que Deus nos arrebate antes, que nos leve para a eternidade. Aleluia! Porque essa é a bendita esperança da igreja. Mas se isso não acontecer nesse ano, e se nós adentrarmos 2026, que seja um ano de boa semeadura, que nós semeemos com o coração quebrantado, que nós semeemos a obediência a Deus, que nós semeemos o clamor, a súplica, que nós oremos e busquemos a presença de Deus com mais fervor, para que nós colhamos cada dia mais bênçãos da parte do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está sempre pronto para nos abençoar. Deus tem muito mais desejo de nos abençoar do que nós temos de ser abençoados. E olha que o nosso desejo de ser abençoado é grande. Seu desejo não é grande de ser abençoado? Quem aqui deseja ser muito abençoado? Deus deseja muito mais te abençoar do que você deseja ser abençoado. Mas existe na palavra de Deus a lei da semeadura. Quando nós vemos vários textos da palavra, nós vemos que os condicionais na Bíblia, quando a Bíblia diz assim: se você fizer isso, farei isso; se a igreja fizer isso, eu farei isso; se fizer isso, eu farei aquilo. Isto mostra que Deus, Ele deixa a escolha por conta do homem. Isto mostra que não existe uma pré-determinação de Deus. Não existe um pré-determinismo. Nós não somos marionetes, objetos aqui embaixo que a mão de Deus vai movimentando, e tudo que a gente faz porque Deus já decidiu que nós faríamos. Não. Deus quer que nós entendamos que Ele nos deu a autoridade para semear, e se nós semearmos na carne, da carne nós vamos ceifar a corrupção, a destruição, a condenação. Mas se nós semearmos no Espírito, do Espírito nós ceifaremos a vida eterna. E é interessante que quando fala de semear no Espírito aqui, é Espírito em letra maiúscula, é semear no Espírito Santo. É no Espírito Santo que nós crescemos. É no Espírito Santo que nós nos relacionamos com Deus. É pelo Espírito Santo. A Bíblia até diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo quem nos capacita a semearmos uma vida cristã verdadeira. E se nós semearmos uma vida cristã verdadeira, nós vamos ceifar a vida eterna. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos ceifar a vida eterna. Os condicionais na Bíblia, a Bíblia é cheia de si. Se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro, então eu vou abençoar, eu vou suprir, eu vou abençoar. Deus está pronto para abençoar a vida da pessoa. Só que a pessoa precisa entender que existe a lei da semeadura. Pode ver na vida de um casamento, vida de um jovem, a vida de uma jovem, a vida de quem quer que for. Se a pessoa semear na carne, da carne ela vai ceifar a destruição. Vida cristã não é automática, vida cristã é um cultivo. Vida cristã tem que ser trabalhada pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é broquel, a palavra de Deus protege a pessoa, a palavra de Deus alimenta a pessoa, a palavra de Deus instrui a pessoa. A palavra de Deus é tudo para nós, e nós precisamos estar expostos à palavra, porque a palavra de Deus é como uma luz bendita que clareia o nosso caminhar. O apóstolo Pedro diz que é como uma candeia que ilumina na escuridão. Eu gosto dessa expressão de Pedro, que a palavra de Deus é como uma candeia, é como uma lamparina, é como um lampião, é como uma candeia que ilumina no meio da escuridão. A palavra de Deus para nós é tudo. Amém? Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga a Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Deus chama Moisés, e através da boca de Moisés Deus fala para o povo: eu ponho diante de vós. É interessante que Deus não coloca só a bênção, Ele coloca a maldição também. Porque Deus Ele dá vida, mas Deus mata também. Mata ou não mata? Mata.
A Bíblia diz: o rei da coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembra de Ananias e Safira? Aquilo lá sim é a revelação verdadeira. Revelação à moda de Pedro. Hoje as revelações é só coisa boa. Deus está revelando teu carro zero na sua garagem. Deus tem revelado, né? Mas quando Ananias e Safira chegaram diante de Pedro, chegaram com mentira, Deus combinou os dois. Deus dá vida, mas Deus mata também. Amém? Amém. E a maior prova de que Deus mata é que ele vai aplicar a segunda morte sobre a vida das pessoas. E o que é a segunda morte? A segunda morte é a condenação eterna. A primeira morte é a morte do corpo, a morte que nos leva para o cemitério. Essa morte está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado por Deus morrer uma vez. Daí que a gente usa a expressão que ninguém fica para semente, não é isso? Daí que a gente usa a expressão de que a fila anda, não é isso? Aí que nós usamos a expressão de que ninguém escapa, porque ao homem está ordenado por Deus morrer uma única vez. Depois que ele morrer uma única vez, segue-se juízo. Não segue purgatório, não segue reencarnação, não segue missa ou culto de sétimo dia, que agora os evangélicos estão inventando culto do sétimo dia também. Coisa medonha. Estão tropeçando com a Bíblia na mão. Depois da morte segue-se juízo. Amém, irmãos? Mas a palavra de Deus diz de uma segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual eterna, é a condenação eterna. E a Bíblia diz que Deus vai aplicar essa segunda morte sobre os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não quiseram a vida eterna em Cristo, mas a vida eterna em Cristo nos livra da segunda morte. Amém? Amém. Glória a Deus. A morte de Cristo por nós na cruz do Calvário nos livrará da segunda morte. A segunda morte não tem domínio sobre mim, não tem domínio sobre você. Nós somos iguais aos demais humanos apenas e tão somente na primeira morte. Mas na segunda morte há uma diferença muito grande, porque a segunda morte não tem domínio sobre nós. Porque Jesus venceu e nós semeamos no Espírito, e do Espírito nós ceifaremos a vida eterna. E glória a Deus nas alturas por isso. Glória a Deus por essa verdade maravilhosa de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Por isso que a pessoa, quando ela nasce de novo, ela tem o perdão dos seus pecados e a segunda morte é anulada. Não existe mais segunda morte para quem nasceu de novo. E nascer de novo é ter um encontro pessoal com Jesus. É dizer: Jesus, a partir de hoje eu abandono o meu ego, eu abandono os vícios, eu abandono o mundo, eu abandono a idolatria, eu abandono a imoralidade, eu abandono a cegueira espiritual, e a partir de agora eu quero caminhar contigo, Senhor, andar contigo de valor em valor, até aquele dia clarear, até aquele dia glorioso e bendito, quando eu estarei contigo por todo sempre, por toda a eternidade. Houve alguém que diz que quando uma pessoa nasce só uma vez, ela morre duas. E quando o contrário, quando a pessoa nasce duas vezes, ela morre só uma. Eu achei tão sábio essa ilustração. E é tão simples e profundo. Quando uma pessoa nasce apenas uma vez, nasceu lá há 50 anos, 30 anos, 40 anos, lá do ventre materno. E a Bíblia diz que quem nasce da carne é carne. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. A pessoa nasceu só uma vez, pode ter certeza, ela vai morrer duas vezes. Ela vai morrer o dia que vai lá para a sepultura,
e o dia que houver a ressurreição dos mortos, ela vai ser lançada dentro da condenação eterna, que é chamada na Bíblia de segunda morte. E isso não é pregar duro, pastor, estou pregando, é pregar a Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Amém? Se a gente carrega a Bíblia, é porque a gente crê nela, não é isso? Ou não? Ou eu só creio no Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no Apocalipse, que serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Lá não acredito. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é, irmãos? Amém? Glória a Deus. Agora, a pessoa que nasceu 2 vezes é maravilhoso. Você já nasceu 2 vezes? Glória a Deus, é maravilhoso. Tem um cântico antigo que diz que o que eu queria, na verdade, era nascer de novo. O cântico diz que a pessoa se desespera na vida, buscando isso, buscando aquilo, mas ela não sabia que lá no íntimo, o que ela queria, de fato, era nascer de novo. E quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa... Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele faz pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as nações nascerem de novo. O pobre nasce de novo quando aceita Jesus. O rico nasce de novo quando aceita Jesus. O feio nasce de novo quando aceita Jesus. O bonito nasce de novo quando aceita Jesus. O ignorante nasce de novo quando aceita Jesus. O estudado, lá em cima, nasce de novo quando aceita Jesus. Amém? De todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, quando alguém nasce de novo, quando ela aceita Jesus, aí essa pessoa que nasceu de novo, ela já tem a garantia de só morrer uma vez. Amém? Ai, pastor, não queria morrer nenhuma vez. Sabia que o que nasceu 2 vezes vai morrer, e talvez morra só uma vez, porque talvez nem a primeira morte ele não morra. Que se Jesus voltar, nem a primeira morte ele não vai experimentar. Já pensou que bênção? Que daí ele é arrebatado, nem a primeira morte. Que bênção, pastor. Essa é a sua bendita esperança? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então fique tranquilo, se você não for para o cemitério, você vai para as nuvens. O pastor quer ir para as nuvens. Ah, pastor, mas é uma fala muito fúnebre. Irmãos, fúnebre para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus, a pessoa abre a boca e diz: glória a Deus, aleluia, meu nome está escrito no livro da vida, aleluia, foi salvo pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, aleluia. E a morte morreu. Não sei se você foi para a sepultura dela, o sepultamento dela, mas ela morreu. A morte morreu lá no lenho, lá no madeiro da cruz. E quem a venceu foi Cristo Jesus. Lá na cruz, Jesus travou uma batalha contra a morte. Aleluia. Ele permitiu que a morte atingisse ele. Ficou 3 dias na sepultura, mas ele diz: agora eu levanto para te vencer, ó morte. Aleluia. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está? Porque está escrito que tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou dentre os mortos para que nós pudéssemos ter vida eterna. Aleluia. E esta é a bendita esperança. Irmãos, isso é bem diferente do evangelho do dinheiro, não é? Não é bem diferente do evangelho do oba-oba, do evangelho do aqui e do agora, do evangelho de ficar rico, de ter isso, ter aquilo. O fato de você ter Jesus, você é a pessoa bilionária, porque você tem a coroa da vida eterna. Ainda que você não tenha nada nesse mundo, mas lá você tem uma mansão preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: canta, canta, canta para mim, ore, ore, ore uma vez mais. Quem conhece esse cântico? Isildo conhece? Conhece, os antigos conhecem, a irmã Regina conhece. Lá da época de Noé cantava esse hino. É antigo. Minha avó era presidente da mocidade quando cantava. Uma voz me disse lá do céu: canta, canta, canta para mim, ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim, venha ser fiel até o fim, e eu serei contigo até o fim, né? Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa, onde tem uma coroa preparada para ti.
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Imagine você ouvir uma voz do céu, e a voz do céu é a voz do Espírito Santo dizendo: cante, cante, cante para mim, ore, ore, ore uma vez mais, venha ser fiel até a morte, não erre. Deus não aceita ser zombado. A tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então quem semeia na carne, da carne ceifará a condenação, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a voz vai dizendo para você: esta voz é uma voz bendita, não é uma voz audível necessariamente, mas é a voz do Espírito Santo lá dentro do seu espírito dizendo: seja fiel, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu te sustento com a força da minha mão poderosa, eu te sustento e você chegará aqui, aleluia, porque eu verti meu sangue por ti. Aleluia. Jesus nos sustenta até aquele dia maravilhoso. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando Deus estabelece os sis na Bíblia, se isto, se aquilo outro, quando Deus estabelece isso, irmãos, é porque isso prova que Deus dá a livre escolha para ele. E a escolha do homem nas decisões e nas coisas da vida. Deus quer que nós escolhemos a bênção, sempre a bênção. Eu vou ler com os irmãos alguns versículos que nos mostra que Deus coloca diante de nós um sim. Amém, irmão? Se fizer isso. Olha, abra comigo lá em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 15. João, capítulo 15, encontraram aí? É um condicional de Deus. Deus condicionando aos nossos pedidos. Os nossos pedidos, irmãos. Você veio pedindo algo para Deus? Amém? É Deus condicionando os nossos pedidos. Olha só, João capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz a palavra se. Está vendo que tem um se aí? É uma condição. Se vós estiverdes aonde? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então, em relação aos nossos pedidos, existe um condicionamento de Deus. E o condicionamento de Deus é: se vós estiverdes em mim. Se a pessoa estiver em Cristo, e Cristo estiver nela, então ela terá certeza de que o pedido dela, Jesus fará. Jesus dará. É isso que ele diz na palavra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus mostra também o condicionamento de Deus com relação ao nosso relacionamento com o próprio Deus. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Jeremias 29, profeta Jeremias 29, versículo 13, que é o versículo que todos já conhecemos ele de cor. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Jeremias 29, João 15 que nós lemos tem a ver com os nossos pedidos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora veja Deus aqui falando em Jeremias 29, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, olha: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse quando aqui é um outro se, né? Se me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, irmãos, ele se esconde? Não, Deus ele se deixa achar? Se deixa achar, irmãos? Deus está perto e pronto para atender? Mas qual que é o condicional dele? É a lei da semeadura. É a lei da pessoa ter diante de si a escolha. E Deus disse aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem pessoa que não busca Deus de todo o coração.
Tem pessoa que às vezes busca até de toda a mente dela, mas ela não busca de toda a vontade dela. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Mas tem uma outra condição de Deus também com relação a nós. A Bíblia está repleta. Eu disse que desde o Gênesis até o Apocalipse, se nós olharmos todas as bênçãos que Deus declarou e todas as maldições que Ele declarou, nós ficaremos assombrados, maravilhados pelas bênçãos e assombrados e advertidos pelas maldições. Tanto é que Paulo escreve aos Gálatas: não erre, irmãos, porque lá em Gálatas, lá na Galácia, o que acontece? As pessoas estavam o quê? Professando que eram novos convertidos, professando que iam Cristo, professando que eram regenerados, mas vivendo e semeando na carne. Paulo falou: isso não existe. Não erre. Deus não deixa ser zombado. Sabia que quando uma pessoa professa Jesus, declara ser Jesus, mas vive nos prazeres do pecado, ela está na verdade zombando de Deus. Tanto é que Paulo escreve: Deus não se deixa o quê? Amém, irmãos? Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, isso também ele sai falar. E diz a palavra de Deus agora a respeito da vida eterna. Olha lá comigo Romanos 8. Abra comigo Romanos 8, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha só, irmãos, isso aqui, a respeito da vida eterna, também é um condicional de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele nos condiciona. Deus coloca diante de nós a opção. Amém? Olha só, Romanos 8, versículo 13, acharam aí? Diz assim a palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É uma condição. Se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes. Irmão, sabia que a carne ela tem que ser totalmente mortificada? Teologicamente falando, nós podemos afirmar que o pecado sempre, o pecado ele vai se esforçar para reconquistar o seu controle sobre nós. Sabia? O pecado não nos controlava antes. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Paulo escreve que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o pecado ele se esforça para reconquistar o controle dele. Por isso que Paulo disse: pelo Espírito mortificardes. E mortificar é matar, né? Nós temos que matar a carne. E se nós fizermos isso, então essa batalha é diária. Então se nós não permitirmos que o pecado reconquiste o espaço em nós, aí nós viveremos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Mas o pecado ele é assim, ele sempre tenta voltar. Essa batalha só vai terminar quando Jesus nos arrebatar. Daí lá no céu nunca mais, né? Nunca mais o pecado nos atingirá. Amém? Por isso que a salvação ela tem com relação ao pecado. Preste bem atenção nisso, já vou terminar daqui a pouco. Mas isso aqui, a pregação tem que ser pentecostal, fervorosa, tem que penetrar o coração da pessoa, mas tem que abrir o entendimento. Porque depois que a pessoa começa a entender a palavra, irmãos, ela não come mais qualquer coisa. Você sabia que se uma pessoa estiver diante dessa doutrina, e depois por algum motivo ela resolver borboletear por aí, ela nunca mais vai comer satisfatoriamente qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus clareia a mente dela de uma maneira gloriosa que vai até incomodá-la, porque a palavra é viva e gloriosa. Sabia que quem come dessa doutrina não come mais palha seca, não come. A pessoa vai falar: pode até comer uma coisa ou outra, falar: não, o alimento é bom, mas não é igual a sã doutrina. A sã doutrina é poderosa. E com relação ao pecado, a nossa salvação tem 3 coisas com relação ao nosso pecado. A salvação em Cristo, né? O pecado é assim, com relação ao pecado do passado, né? A nossa conversão nos livrou da condenação do pecado. Pecado que
Tudo foi cravado em Cristo. Amém? Então, do passado, nós estamos livres da condenação do pecado. No presente, nós estamos livres do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. E no futuro, nós estaremos livres da presença do pecado. Lá no céu não haverá mais a presença do pecado. Então, passado, condenação do pecado. Todo pecado já foi condenado em Cristo. No presente, o pecado não pode nos dominar, porque nós estamos livres do domínio dele. No futuro, nós estaremos livres da presença dele. Lá no céu não vai ter que lutar mais contra o pecado. Amém, irmãos? Lá no céu não vai ter que lutar mais contra o diabo. Lá no céu não vai ter que lutar mais contra a carcaça, a carne. Lá no céu não, porque lá nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Porque nós semeamos no Espírito e do Espírito nós ceifaremos a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Passado, presente e futuro. Passado, condenação, livre da condenação. Presente, livre do domínio. Por isso, se um crente continuar sendo dominado pelo pecado, é porque ele tem que rever a vida cristã dele. Por isso que Paulo escreve: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. O pecado sempre tenta reconquistar o território que outrora ele possuía. Por isso que o pecado não pode voltar mais. Amém, irmãos? Como viver? Paulo até diz, né? Viveremos, pois, do pecado, para que a graça de Deus abunde em nós? Paulo diz, de maneira nenhuma, como viveremos nós do pecado se já fomos libertos do pecado? Amém? A vida cristã é uma vida de vitória sobre o pecado. E glória a Deus por isso, amém? E para terminar, mais um versículo também com relação aos nossos pecados também com relação aos nossos pecados. 1 João capítulo 1, abra lá no final da Bíblia, quase perto do Apocalipse. 1 João, não é Evangelho de João, não, 1 João capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Acharam aí, irmãos? Amém. Olha só com relação ao pecado da pessoa, diz assim, olha: se confessarmos, acharam aí? Amém. Se confessarmos os nossos pecados. Então o crente, ele peca também, irmãos? Peca. Mas o que ele tem que fazer? Confessar. Amém? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não somente perdoa, mas Ele purifica também. Ele tem poder para perdoar e para purificar. Por isso que o crente não pode pedir só perdão, mas tem que pedir purificação. Purificação, que Deus dê novos desejos para ele. Senão ele fica sendo surrado só por pecado. Mas ele tem que recorrer à confissão, tem que confessar o pecado. Tem que confessar. E ele tem que confessar o pecado. E o verbo confessar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o verbo confessar na Bíblia significa concordar com Deus. Dizer o mesmo que Deus diz a respeito de qualquer assunto. Fazer homologação, homologuel, né? Confessar, dizer o mesmo que, concordar com Deus, em todos os sentidos. Eu gosto desse entendimento do verbo confessar. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que xingar é pecado, a pessoa tem que concordar com Deus que xingar é pecado. Quando a pessoa começa a se advogar, dizendo assim, mas quem que nunca fez isso? Quem que não faz isso? Ela não está concordando com Deus. Então, quando ela concorda com Deus, ela está confessando. Confessar significa dizer o mesmo que. A palavra confessar no grego significa dizer o mesmo que. Eu sempre expliquei isso na igreja. É igual quando as pessoas iam ou fazem ainda homologação no sindicato, que não é mandado embora. Então marca o dia para homologar. Homologar quer dizer confessar. Chega lá, a pessoa, o funcionário, o representante da empresa, alguém do sindicato, alguém da justiça, sei lá como que é o trâmite, sentam lá e vão homologar, fazer homologação, vão concordar
concordar, está faltando isso, 10 dias de férias relativo, está devendo isso, trabalhou 30 dias, está certo, concorda, tudo bem, então assine aqui, homologuem aqui, concordem aqui, digam o mesmo que, todos têm que dizer o mesmo que, amém, irmãos? Imagina o patrão chega e fala, estou devendo 10 dias, o funcionário fala, nossa, está devendo 20, eles estão dizendo a mesma coisa? Não estão homologando, certo? Aí tem que ter quem para fazer a mediação disso, tem que ter uma autoridade, seja alguma autoridade ali, tem que né, o Ministério do Trabalho, sei lá, agora, alguém ali tem que homologar junto com eles, tem que chegar e indicar, está faltando isso, faltando aquilo, e assina, pronto, agora homologado, esse é o. Ou seja, confessar significa dizer o mesmo que, todos têm que dizer o mesmo que, amém, irmãos? Então a palavra homologar, verbo homologar, verbo confessar na Bíblia é dizer o mesmo que. Então se Deus diz que é idolatria, diga que é idolatria, amém? Glória a Deus, irmãos. Por exemplo, testemunha de Jeová, as testemunhas de Jeová não confessam Cristo, sabe por quê? Porque as testemunhas de Jeová, elas não dizem o mesmo que. A Bíblia diz que Cristo é Deus e elas dizem que Cristo é uma criatura, então elas não dizem a mesma coisa, elas não confessam. Pode até falar de Jesus para ele, mas não confessa Cristo, certo? Amém, irmãos? Tá certo? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e você aceita Jesus como o único salvador da sua alma, você está confessando Cristo. Você está dizendo o mesmo que Deus disse. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu percebo que tem muitas pessoas que não confessam. Os mormons não confessam Cristo, porque Cristo para os mormons é o espírito e irmão de Lúcifer. Deus tinha 2 filhos, um se rebelou e o outro se firmou. Um se rebelou, era o diabo, e o outro se rebelou. Então Jesus é espírito e irmão de Lúcifer. Você imagine Jesus sendo irmão de Satanás. O que você acha? O que você disse para mim isso? Se alguém disser que Jesus é irmão de Satanás, o que você fala? O sangue de Jesus tem poder. Não é isso que você fala? Então eles não confessam Cristo. O Cristo deles não é o Cristo da Bíblia. A Bíblia diz que, e eles dizem que, eles dizem outras coisas. Amém, irmãos? Então, para que nós entendamos, confessar quer dizer concordar com Deus. Então, quando você pecar, concorde com a Bíblia. Fala, Deus, a tua palavra diz que tal coisa é pecado e eu concordo com a tua palavra. Por isso eu peço, me limpe dos meus pecados. Jesus vai te limpar dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? De toda a injustiça. E todos esses versículos, eu vou terminar aqui, todos esses versículos estão mostrando condicionamento, né? Então, se as minhas palavras estiverem em vós, né? Se vós estiverdes em mim, pedireis tudo. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se mortificardes a carne, vivereis. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus usa também lá, naquele versículo que transformou até em um hino, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, e, o quê? Buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Ou seja, Deus condicionando, Deus está pronto para fazer. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga Senhor Jesus, eu quero concordar contigo, concordar com a tua palavra. Eu quero semear no Espírito, para do Espírito ceifar a vida eterna. Obrigado, Senhor, por me alcançar. E eu confesso que Jesus Cristo é aquele que a Bíblia diz que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus.
Ele é o ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele virá. A palavra diz que Ele virá. E eu digo a mesma coisa, pois eu confesso essa verdade. Ele virá para me levar. Eu quero ser fiel, Senhor. Fiel no meu falar, fiel no meu servir, fiel em todo o meu ser. Oh Deus maravilhoso, eu te agradeço por este ano, te agradeço por esse final de ano. Eu quero, Senhor, semear no Espírito. Eu quero glorificar o Teu nome e andar na Tua presença, de valor em valor, de fé em fé, até aquele dia glorioso. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda Ele mais forte. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou no seu coração? Amém. A palavra entrou aí? Amém. Encontrou espaço? Amém. Caiu em terra boa? Glória a Deus. A lei da semeadura, ninguém é obrigado a semear, mas se semear, é obrigado a colher. Amém? Amém. Glória a Deus. Permita que o Espírito Santo te capacite a fazer uma bela semeadura de uma vida cristã verdadeira, para a glória do Senhor Jesus, até aquele dia bendito e maravilhoso. Só lembrando os irmãos, antes de nós encerrarmos, lembrando os irmãos que hoje é o penúltimo culto do ano.